O princípio da causa e efeito, também conhecido como a sexta lei hermética universal, afirma que toda causa tem seu efeito, todo efeito tem sua causa. Tudo acontece de acordo com a lei. O acaso é simplesmente um nome dado a uma lei não reconhecida. Há muitos planos de causalidade, porém nada escapa à lei. Por esse princípio, concluímos que nada existe sem que haja uma causa. Sob a perspectiva religiosa, a resposta é que uma divindade ou ser supremo é o criador de tudo e inclusive da própria existência. Para os filósofos, a busca pelo princípio de tudo é a arqué, termo grego que representa a origem ou fundamento primordial de todas as coisas. Os filósofos pré-socráticos procuravam essa arqué na natureza, rompendo com as explicações mitológicas e utilizando a razão para identificar um elemento essencial, e a água para Tales de Mileto, o ar para Anaxímenes, o fogo para Heráclito e os números para Pitágoras. A ciência, por sua vez, busca explicações baseadas em evidências observáveis, e embora o conceito de nada antes da existência do universo ainda represente um grande desafio. A teoria do Big Bang é a teoria científica mais aceita sobre a origem do universo. Ela descreve como o cosmos se expandiu rapidamente a partir de um ponto singular, extremamente denso e quente, há cerca de 13,8 bilhões de anos antes do Big Bang. A ciência ainda não tem resposta sobre o que havia antes. O nada, nesse contexto, pode significar a ausência de espaço e tempo, já que ambos teriam surgido com o próprio evento. Ao observarmos as principais teorias sobre a origem do universo, e sejam religiosas, filosóficas ou científicas, percebemos que nenhuma delas consegue atingir o ponto inicial da formação da matéria. Atribuir a criação de tudo a um ser supremo é simples, mas explicar por que esse ser perfeito teria criado um mundo tão imperfeito é algo que as religiões não conseguem responder. A filosofia, embora tenha buscado na natureza os elementos formadores da vida, como a água, o ar, o fogo, o sol e as estrelas, também não conseguiu definir a origem, a partícula inicial que deu forma ao universo. A ciência foi além, explorando os elementos invisíveis aos olhos humanos com o auxílio de instrumentos tecnológicos. Os cientistas conseguem explicar a constituição física da matéria, mas ainda não alcançam o elemento essencial, a essência original que se transformou nos componentes que formam toda a matéria. Segundo a ciência, vivemos em um universo eletromagnético, no qual a eletricidade e magnetismo são energias fundamentais para a sua formação. Porém, de onde surgiram essas energias? Essa é a pergunta que continua sem resposta. A teoria do Big Bang afirma que uma grande explosão deu início a tudo, mas como e por que essa explosão ocorreu? E qual era o elemento que a causou? Essas questões permanecem em aberto. Ao longo de milênios, inúmeros pensadores e cientistas tentaram, e continuam tentando, encontrar respostas que expliquem a existência da vida e da matéria. Contudo, essas respostas não são alcançadas por um ser que desenvolveu apenas duas partes do cérebro, o lado esquerdo, da imaginação, e o lado direito, do pensamento. A inteligência humana é limitada por essas duas energias, elétrica e magnética, as mesmas que formam a matéria. Sendo assim, não é o ser humano que encontrará, por si só, as respostas para os mistérios e enigmas do universo. Por isso, o nosso mundo de origem nos enviou o conhecimento do princípio e do fim da matéria. Esse conhecimento está contido no livro Universo em Desencanto, da cultura racional, à cultura extracósmica. Ao ler e estudar essa obra, o ser humano desenvolve a terceira parte do cérebro, o raciocínio. Com o decorrer do desenvolvimento, passa a sentir e enxergar a energia racional e a energia pura, limpa e perfeita que deu origem às duas energias formadoras deste universo. É necessário desenvolver o raciocínio para alcançar as respostas de tudo, pois o pensamento jamais atingirá o nível superior. A hora já chegou para aqueles que estão com a mente aberta, dispostos a conhecer antes de julgar a totalidade desses ensinamentos.